Antes de começar, dois avisos importantes. Primeiro, esse vídeo tem spoiler do capítulo dessa semana, então quando chegar o momento que eu vou comentar, que é lá pro finalzinho do vídeo, eu dou um aviso importante sobre ele, e aí se você quiser você pode pular, então não vai ter esse spoiler pra você. Segundo aviso, depois que o vídeo finalizar eu tenho um aviso muito importante, muito mesmo, então pra quem é mais familiarizado com o canal e quem acompanha a gente há muito tempo, é bom que você veja esse aviso no finalzinho do vídeo. De qualquer forma, vamos direto pro que eu quero comentar aqui, que é a teoria do poder que pode vencer Imu e os Cavaleiros de Deus. Para começar, vamos recapitular o que aconteceu no capítulo da semana passada, que a gente acabou não comentando aqui no canal. Mas eu não vou fazer um review daquele capítulo, mas até porque já passou muito tempo, vocês já viram as outras reviews e a gente acabou não conseguindo postar aqui. Bom, vou pegar os pontos mais importantes do capítulo passado. O Oda basicamente colocou a gente para entender onde estavam os personagens, uma coisa que ele sempre faz quando ele volta de um flashback muito longo, ele situa a gente do que tá acontecendo e onde os personagens estão. A gente ainda não sabe que fim levou Loki e Luffy quando eles vão chegar, com certeza vai ser no clímax mais importante, a cara do Luffy e a cara do Oda fazer isso. Gaban até explica de forma muito expositiva o que está acontecendo, como as crianças estão sequestradas, como eles pretendem salvá-las. No final do capítulo a gente teve o Zoro falando que tinha um plano para enfrentar Dory e Brogy, e beleza. O ponto desse vídeo aqui é analisar qual cenário atual a gente vai conseguir vencer Imu. Existe uma teoria que eu já tenho trazido aqui há muito tempo no canal, que é a teoria das almas e da voz de todas as coisas. Tem um vídeo enorme aqui no canal falando disso, mas eu vou resumir a ideia. Basicamente eu acredito que a energia que está em todas as coisas que Vegapunk descobre e que ele comenta em Egghead tem a ver com a energia que está em tudo, juntamente também com a energia dos humanos. Isso seria a alma dos humanos. A gente sabe que no mangá de One Piece a alma existe de fato e ela é usada até como arma. A gente pode ver o Brook com a sua fruta, que a sua alma voltou para o seu corpo, assim como também a Big Mom, que controla almas de um modo geral. Até mesmo Moria é uma certa réplica dos poderes da Big Mom, e quando Brook explica isso lá em Thriller Bark, ele até comenta que a sombra de uma pessoa seria uma cópia ou uma antítese do que é a alma. Funciona da mesma forma que a alma, porém a fruta do Moria consegue replicar isso através das sombras. A gente tem que lembrar que, apesar de ser muito louco esses poderes e parecer uma coisa sobrenatural, o mangá de One Piece trabalha com sobrenatural, mas focado um pouco na realidade. Isso porque nenhuma Akuma no Mi foge muito do que existe previamente naquele mundo. O que eu quero dizer com isso? Existem as zonas mitológicas que replicam mitos como Buda ou a Fênix e etc. Que a gente até consegue entender como uma certa variação de DNA, e aí a gente entraria em outra teoria que seria fator de linhagem e etc. Mas eu não vou falar disso exatamente, eu tô falando que a maioria das outras frutas, principalmente as paramécia, trabalham com coisas que existem de fato. Se a fruta de Big Mom é daquele jeito, é porque aquele conceito existe de fato no mundo, assim como uma logia de gelo, uma logia de fogo e por aí vai. O Oda dá umas zoadas quando se trata de algumas frutas, mas em grande parte trabalha com coisas que existem. O próprio Vegapunk fala em Egghead também que a alma é um conceito real, que tem peso, ele fala isso pro Kuma. E é muito importante que ele tenha falado isso pro Kuma, vocês vão entender mais à frente no vídeo. O conceito que eu trago é, o Haki e a voz de todas as coisas estão totalmente atreladas à alma de quem usa essas habilidades, e que isso vai ser a chave para vencer o Imu. Eu preciso voltar com vocês até o arco de Alabasta. Lá em Alabasta, o Zoro enfrenta o Mr. One. E muita gente vê aquela cena hoje como uma representação bem direta do que seria o Haki do armamento no futuro. A gente tem que lembrar que o Haki realmente não tinha nome de Haki no início do mangá, mas ele aparece de várias formas. No próprio primeiro capítulo, o Haki do Rei já aparece, o Haki do armamento aparece aqui em Alabasta, na figura do Zoro, e no arco seguinte, que é Skype, é o arco que introduz pra gente o Haki da observação, que lá era chamado Mantra. A mesma coisa serviria até para o Wano. Só que, bom, como em Wano a gente já sabia o termo Haki, é óbvio que ficava fácil de entender, mas se o Wano fosse escrita há muito tempo atrás, o Haki do armamento com certeza teria o nome que tem no arco de Wano, o Ryuou. Enfim, isso posto, o que eu quero falar da cena do Zoro e do Mr. One? Se a gente voltar àquele momento, a gente sabe que o Zoro começa a sentir tudo ao seu redor e aí consegue a habilidade precisa para vencer o Mr. One. Acontece que ali não era só o Haki do armamento. Eu quero que a gente preste atenção no capítulo anterior a isso. No capítulo anterior, Koshiro, o seu mestre, explica sobre as lâminas.
E ele fala que uma espada de verdade não é uma espada que corta absolutamente tudo no mundo, que era o que o Zoro estava pensando naquele momento, cortar até o aço. Uma espada de verdade protege o que quer ser protegido. Nesse mesmo momento, quando a gente volta no flashback no capítulo seguinte, o Zoro começa a se preocupar com o bando do Chapéu de Palha, porque ele sabia que se o Mr. One saísse dali, ele seria um perigo. O Luffy já estava enfrentando o Crocodile, o resto do Chapéu de Palha estavam passando por muitos problemas. O Zoro começa a se preocupar com o bando e é o momento que ele começa a se tornar sensível. E não sensível só de sentimentos, tá? Mas ele fica sensível a tudo ao seu redor. Na visão do Zoro, a gente tem nesse momento ele explicando que ele começa a sentir e escutar o sopro das pedras, dos pilares, de coisas inanimadas, coisas que, bom, claramente não tem vida. E aí a gente tem aquela cena épica que ele passa a espada pelas folhas e elas não se cortam, ele passa a espada por uma pedra e ela se parte no meio. E ok, qual é a parte interessante dessa cena? É que não era só haki do armamento. Se a gente leva em consideração a teoria de Vegapunk de que existe uma energia sobre todas as coisas, e a gente também leva em consideração o que Rayleigh falava sobre a voz de todas as coisas, uma voz que conseguia ser emitida de coisas inanimadas, assim como, por exemplo, um Poneglyph, o haki pode ser a chave para acessar essa habilidade. A gente tem que lembrar também que o haki da observação funciona muito parecido com a própria voz de todas as coisas, porque ele consegue sentir a presença de alguém, mas não consegue se comunicar. Essa quebra de barreira de se comunicar é o que é chamado voz de todas as coisas, a habilidade que, por exemplo, Momonosuke e Luffy apresentaram no arco de Wano. E ok, por que de toda essa explicação? Parece que a partir do momento que Zoro entendeu quem ele deveria proteger e por que ele deveria lutar, ele conseguiu quebrar essa barreira e finalmente vencer o Mr. One. Só que não foi apenas uma questão de haki do armamento, como eu disse. O Zoro conseguiu ser sensível à voz que estava ao seu redor. Foi quando ele sentiu o sopro do aço do corpo de Mr. One que ele conseguiu parti-lo completamente e vencer a batalha. Só que o que explicaria essa habilidade? Vamos falar sobre Luffy do Chapéu de Palha. Eu não sei se vocês já notaram, mas sempre que a gente volta pro pré-time skip, sempre que o Luffy usava o haki do rei de forma inconsciente, era a partir de uma ordem em que ele queria proteger alguém. Perceba, quando ele salva Margaret na Ilha das Mulheres, ele dá uma ordem para que as irmãs da Boa Hancock soltem ela. Em Impel Down, ele faz a mesma coisa com o Bon Clay, mandando que os lobos o deixem em paz. A gente pula mais um pouco no tempo e vai para Marineford, o momento que ele desperta o seu haki do rei de forma mais forte e inconsciente, quando ele fala: "Eu mandei vocês pararem", no momento que o Ace estava para ser morto. Então parece que esse poder do Luffy saía de dentro dele, quebrava a barreira de dentro dele, quando ele sentia que precisava proteger alguém a todo custo. E isso também é ligado à ordem de um rei, à ordem de alguém que estava expressando o seu poder de dominação do ambiente. Então parece que existe um laço entre estar sensível à voz de todas as coisas, o haki e a proteção. Se você parar pra ver, o Luffy é o guerreiro de libertação hoje, é o Nika, etc, aquela coisa toda. Só que se você parar pra olhar o personagem como um todo, Luffy nunca salvou alguém que não queria ser salvo por ele. E mesmo alguém que se negou, como a própria Robin, ainda assim, ele sabia a verdadeira intenção dentro dela. É quase como se ele sentisse o que a Robin estava falando por dentro. Então esse fator de proteção parece ser algo muito importante e determinante para a determinação dos personagens. E aí, vindo para o momento atual, eu quero que vocês prestem atenção na cena do Loki. O Loki não venceu o pai dele, que estava no Dome Reverse, só porque o Loki tem um poder imenso e absurdo e um haki poderoso. A gente sabe que, como o Kaido disse, o haki é tudo nesse mundo. Só que não foi só isso que venceu Harold. Porque senão, o Loki é o único personagem no mundo que vai vencer alguém com essa habilidade e a gente sabe que não é isso que vai acontecer. E Scopper Gaban é um cara que tem o haki do rei e sabe usá-lo. Isso é um poder tremendo, e também não foi suficiente para derrotar um Cavaleiro de Deus por completo, como o Loki fez, por exemplo. Então o que envolvia aquela cena do Loki que o torna especial? Era o poder do martelo? Era o poder do haki? Na verdade não, era o sentimento envolvido entre os dois personagens. Parece que naquele momento Harold conseguiu voltar à sua consciência de alguma forma quando ele se sensibilizou pelo próprio filho, e o filho dele completamente sensibilizado, determinado a salvar a vida do próprio pai, que no caso seria o matando, ele usa todo o seu poder para vencê-lo. E isso é o que quebra o Dome Reverse e Harold é derrotado. Você deve estar pensando que eu sou um pouco maluco e que eu estou exagerando e que isso é só uma leitura sentimental da coisa. Só que vamos voltar também de volta para Egghead. A gente sabe que o Kuma já estava morto. O Kuma já não era mais uma pessoa, não tinha mais voz, não tinha mais alma, não tinha mais nada. O Kuma era só uma casca vazia, literalmente um robô. Só que por alguma razão, algum motivo que a gente ainda não sabe explicar, a alma de Kuma parece voltar para o seu corpo quando ele sente que a sua filha está num perigo iminente de morte.
O cara sai do outro lado do mundo, movido por uma determinação que a gente ainda não entende de onde saiu, para salvar sua filha. É quando ele volta e dá um soco na cara de Saturne, que merecia muito mais, convenhamos, ainda bem que morreu, o jogando pra longe, salvando a Bonnie e fazendo aquele abraço que é igual aquela estátua de Vert de Skype. Eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou muito longe, tá? Vamos focar aqui. E aí o Vegapunk fica surpreso com aquilo, ele se pergunta se essa realmente é a habilidade secreta dos bucaneiros, e quando Saturne o indaga sobre isso, ele fala: eu vou chamar isso de amor, se você preferir. Acontece que não é a primeira vez que uma habilidade como essa é chamada dessa forma. Voltando em Thriller Bark, isso acontece, e eu sei que é uma piada nesse momento, mas esse cachorro que salva Nami e o Sop, ele faz a mesma pose do Vert também, o mesmo abraço do Kuma que é introduzido nesse arco inclusive de forma mais direta dentro da história, e ele fala que não existe poder tão grande e tão inexplicável quanto o amor. Seria um foreshadowing? Bom, acontece que também não é essa a única vez que é citado. Voltando ainda mais no tempo, lá em Water 7, Garp é chamado de os Punhos do Amor. Mas peraí, será que isso não era uma piada sobre o personagem e sim algo real? Se a gente olhar com bastante atenção, o Haki do Garp, pelo menos, é um dos mais fortes conhecidos dentro do mangá. Em força bruta, eu acho que ele é o mais forte até o momento em que, bom, o Luffy se tornou o que se tornou. E ainda dá pra dizer que o Garp é bem mais forte do que o Luffy no quesito porrada, né? Visto que ele fez na Ilha do Barba Negra. Mas será que não é coincidência que Garp é chamado de Punhos do Amor, sendo ele o homem com o Haki do armamento mais forte conhecido? Então, no fim das contas, o que é que eu tô querendo explicar? Parece que de alguma forma a arma mais forte do mangá de One Piece se trata da determinação de um personagem. Haki na verdade é traduzido literalmente para isso, só que o nome Haki, da forma como ele é escrito, tem duas junções, que traduzido de uma forma mais direta seria uma manifestação dominante espiritual, como eu tô mostrando aí para vocês. E isso pode levar a gente a acreditar que quanto mais determinado a proteger alguém, mais o Haki pode ser aumentado e ficar ainda mais forte. Isso que poderia também estar ligado diretamente à voz de todas as coisas. Se a gente voltar em outros momentos do mangá, o próprio Zoro, novamente, quando ele derrota o Kako, a gente sabe que o Zoan, por exemplo, ele tem a resistência muito aumentada. E quando o Kako estava na forma mais forte dele, o golpe derradeiro pro Zoro vencer ele foi o Ashura. Só que quando a gente para ver, o Ashura é uma manifestação espiritual do Zoro, algo como quase o Haki é chamado e é colocado dentro da história. Isso também vale para tantos outros personagens. Então será que a determinação de proteger alguém pode ser ainda mais forte do que todas as habilidades de Haki que já vimos até hoje? E esse é o momento do vídeo que eu vou comentar do spoiler. Se você não quiser tomar spoiler, dá uma pulada para a parte do aviso que eu falei do final do vídeo. Se você não se importa, vamos continuar. Quando o spoiler dessa semana saiu, que foi hoje pela manhã, eu tive basicamente uma confirmação entre aspas dessa teoria. Brook fala o nome verdadeiro de Gunko, explica quem ela era e explica a relação que eles têm. Acontece que ela, chocada com essa informação, tendo essa ligação que conecta ela com o Brook, faz com que se quebre o controle de Mu e ela quase consiga voltar ao controle do próprio corpo. Ao que ela começa a ceder e Mu toma o corpo dela de volta e parte para atacar Brook, mas ainda assim ela quase ali ainda consciente faz com que Brook fuja, ou pelo menos exclama para ele fugir. Óbvio, a gente não leu o capítulo ainda, tô falando dos spoilers iniciais. Por que isso é praticamente uma confirmação dessa teoria? Porque Gunko consegue ficar sensível e tomar o controle do seu corpo quando ela lembra de quem ela é. Parece que Mu de alguma forma, a gente ainda não sabe como, consegue controlar a alma das suas vítimas e tomar o controle dos seus corpos, assumindo o corpo deles. O que faz uma pessoa de fato é algo bem metafórico, mas que seria a alma de um indivíduo. Tanto que, se a gente voltar em momentos mais anteriores do mangá, o próprio Imu fala que os D e outras pessoas ligadas ao século perdido são cascas vazias, porque não sabem do seu propósito. Se os D soubessem quem eles são, eles seriam um perigo para Imu, e nunca que eles poderiam ser controlados por ele. Porque de certa forma a gente conseguiu observar que Herald só foi dominado pelo Imu de fato, primeiro quando teve a marca, mas quando foi enganado por ele, e se tornou suscetível às suas ordens. Observa como tudo começa a se conectar? E falando em conexão entre pessoas, talvez seja justamente isso o segredo do mangá e o segredo dessa habilidade. E agora vem a parte muito interessante disso. Como eu já disse, eu já expliquei isso em um vídeo maior, mas eu vou resumir aqui pra vocês. O Luffy sempre pareceu ser atraído por histórias que não dizem respeito a ele, mas que ele quer cumprir, como por exemplo em Skype, a Water 7, enfim. Ele herda propósitos pra ele, cumpre essas promessas e segue sua jornada. Nesse meio do caminho, ele consegue
sentir. E eu não acho que o Oda faz isso só no quesito do Luffy ter uma boa intuição, mas ele sabe quando alguém tá mentindo e ele sabe quando alguém quer ser salvo. A exemplo, Robin e Sanji, por exemplo, que batia nele, mas o Luffy falou: esses golpes doem mais em você. Ao longo do mangá inteiro isso acontece, se eu for ficar explicando aqui o vídeo fica gigantesco. Enfim, acontece que a conexão entre pessoas e a sua história e quem elas são de fato, parece ser algo que se comunica com pessoas que são sensíveis a isso, pessoas que têm uma determinação muito grande ou que são sensíveis à voz de todas as coisas. E isso seria o caso do Luffy e outros personagens que conseguem acessar essa habilidade, a depender do quão sensível eles ficam à proteção de alguém, como exemplo do Kuma, e talvez algo que acontecia com os bucaneiros no passado, ou esses homens de estátua aqui que, enfim, não vou citar, é só pra ficar uma pulga na orelha de vocês. O que fica mais incrível aqui é quando a gente pensa sobre o tesouro One Piece. Isso não é novidade pra ninguém, isso que eu vou falar agora eu já falei na verdade em 2021, mas o nome do tesouro One Piece não é One Piece como a gente conhece, não é uma peça necessariamente. O nome como ele é chamado de verdade, o verdadeiro nome do tesouro é Hitotsunagi Daihiro. Isso é dito e escrito no próprio mangá no momento que o Barba Branca morre. Quando ele fala que o tesouro One Piece existe, é assim que o Oda escreve, e a tradução disso é Hitotsunagi Daihiro. Traduzindo isso de fato, colocando isso de uma forma mais literal, a tradução seria o tesouro que conecta pessoas, o tesouro que tudo conecta, ou que conecta as pessoas em um laço. Ou seja, parece que o tesouro One Piece tem a ver com conectar pessoas, o tesouro que conecta indivíduos. E talvez não seja uma coisa metafórica, não seja uma poesia, algo poético relacionado a unir o passado, a história que existia no passado com as pessoas do futuro e elas conhecerem essa história. Até porque tem dois pontos muito importantes nisso. No mural a gente viu que Nika nasce através do desejo de outras pessoas. Pessoas se uniram em um propósito só, Nika nasceu como entidade. Se a gente vem pro passado do Joy Boy, que é 900 anos atrás, a gente teve a cena de Egghead onde a gente viu o laço, o nó se partindo e a alma do próprio Joy Boy saindo de dentro de Emmet. Como eu já falei, afinal o Imu sente a presença do Joy Boy e não só o seu poder. Não foi só um haki explodindo para todo lado, a presença do cara tava ali. E isso vem através do tempo. Talvez seja possível, e eu acho que é por isso que o Oda inclusive escolheu um nó, um laço para representar essa parte do Joy Boy, que a habilidade mais forte do mangá de One Piece se trate justamente da conexão entre pessoas. E é o que aparentemente aconteceu e que vai acontecer, na verdade, né, no capítulo que vai sair. Talvez a chave para isso seja a conexão entre pessoas contra alguém que luta contra essa conexão, que é eu acho que estamos bem perto do final conclusivo dessa parte da história, aquilo que conceitualmente vai ser o maior poder de dentro do mangá de One Piece. Bom, de qualquer forma, sobre o aviso final. O canal tá passando por um momento difícil, tanto para nós quanto como o canal em si. A gente passou por muitos problemas com hackers. A primeira vez que a gente foi hackeado aconteceu há muito tempo atrás, a gente estava até comentando disso anos atrás numa live com os dubladores do mangá de One Piece da Netflix. A gente fez uma live com o Glauco Marques e a rapaziada que estava dublando naquela época. A gente comentou sobre esse problema, ou seja, é um problema que foi já recorrente do início, e o pior é que nem foi culpa nossa, foi invasão de fato. Outras vezes isso aconteceu também, e o canal foi muito prejudicado ao longo do tempo por isso. Caiu o alcance, a gente tomou problema com o YouTube, enfim. O tempo foi se passando e aí a gente acabou tendo que lidar de uma forma muito difícil com o canal. E a gente ainda tá vendo o que vai acontecer e qual vai ser o futuro. Eu vou dar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que eu tenho uma teoria escrita há muito tempo, desde 2017 pra cá, e que eu precisava de alguns resquícios da obra, algumas provas dentro da obra para que eu pudesse trazê-la pro canal. E eu acho que o momento finalmente chegou, e eu acho que vai ser um vídeo especial, muito grande, muito bom, talvez melhor do que o vídeo do Shiroda Não Pode Ver, que é um vídeo que muita gente tem carinho aqui dentro do canal. E eu não tô prometendo data, não fiquem me perturbando sobre esse vídeo, eu vou fazer ele com muita calma, escrever ele muito bem, porque eu quero que seja um especial muito grande e muito bem feito. Então não tem data, vai ter outros vídeos antes dele, não se preocupem quanto a isso. E quando ele estiver perto eu vou anunciar lá no Instagram do canal. Porém a notícia ruim tem a ver com esse vídeo também. Talvez esse vídeo possa ser o último aqui do canal. A gente não sabe como vai ser o futuro, eu e Isaac que estamos agora no canal não temos certeza se a gente vai continuar daqui pra frente. Então esse vídeo possivelmente é a nossa última tentativa de fazer as coisas darem certo aqui. Quando o momento chegar, vai ser oportuno a gente falar sobre isso com mais calma e melhor. Mas, por enquanto, esse vídeo a gente pretende que seja o nosso último aqui no canal. Então, até lá a gente vai decidir de fato o que vai acontecer. A gente gosta muito de fazer isso aqui, eu sempre gostei. Não é à toa que essa teoria que eu tô escrevendo é desde 2017, porque eu sempre gostei de fazer isso. Eu tive que inventar um canal no YouTube para poder falar minhas teorias, pra você ter ideia.
Então vamos esperar para ver. Eu pretendo fazer esse vídeo, quando ele sair aqui a gente vai falar mais sobre isso. Mas por enquanto a gente conta com o apoio de vocês, a gente conta com a parceria de vocês que sempre estiveram aqui no canal e sempre nos apoiaram. E eu espero que continuem com a gente, a depender da nossa decisão, claro, sobre o futuro. Bom, de qualquer forma, muito obrigado se você veio até aqui. E por favor, mais uma vez, não tenho data para esse vídeo. A gente está planejando quando ele vai sair e até lá a gente vai fazer review de capítulo, vai fazer vídeo respondendo perguntas, então não se preocupe quanto a isso. No mais uma vez, obrigado se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!